Bom dia a todos. Obrigado pela presença, por prestigiarem esse 9º Congresso. Em nome do IDAERJ, eu queria agradecer ao Vasconcelos, porque os últimos congressos, especialmente, acaba que ele tem organizado praticamente 100%. Se não fosse a dedicação dele, certamente ficaria mais difícil essa 9ª edição. Queria agradecer também à Procuradoria-Geral do Estado por, mais uma vez, sediar, permitir que a gente ocupasse, explorasse esse espaço com uma discussão envolvendo direito administrativo, sempre temas polêmicos, atuais, discutíveis. E queria começar falando de quando o Vasconcelos começamos o diálogo sobre o evento, eu pensei nessa linha de autocomposição na administração pública. Não sei se todos identificam o termo autocomposição, mas acabei adotando por ser a expressão que há na lei, autocomposição. Encaminhei ao Vasconcelos e o debate sobre o Congresso começou, sobre os painéis e tudo mais. E, quando encaminhei, acabei colocando meio genérico, base legal, desafios, possibilidades, aquele tema que você coloca que comporta um ajuste numa direção ou noutra, porque eu fiquei pensando que voltaria à versão mais avançada do evento, com os painéis e tudo mais, com outras sinalizações, outros expositores falando desse tema, que é um tema que está na atualidade. E, para minha surpresa, ou dupla surpresa, não teve ninguém mais explorando esse assunto diretamente. Dupla surpresa, uma porque nenhum outro se propôs a explorar, e surpresa também porque aí ficou até mais fácil da minha exposição, né? Qualquer fala, qualquer abordagem numa direção ou noutra vai comportar essa discussão. Então, ao mesmo tempo que fiquei surpreso, fiquei mais confortável com essa exposição. Não precisei ajustar ou fiz poucos ajustes na apresentação que vou fazer agora. E uma segunda angústia para falar desse tema, que, para introduzi-lo, a gente precisa passar por algumas discussões que não são jurídicas. Entendo que essa discussão ela não é simplesmente a aplicação da legislação que existe atualmente. E estava até pensando que isso seria uma abstração muito grande. Porém, ontem, na palestra de abertura do professor Diogo, sempre uma espetacular exposição, o professor Diogo fez uma evolução do jurídico, do Estado, da atuação dessa discussão muito profunda, até para além do direito. O direito vindo, ou a estrutura jurídica vindo para concretizar alguns fenômenos que são explorados em outras áreas. Também depois o professor desembargador Gessé acaba fazendo uma exposição que praticamente as citações, salvo engano, todas as citações não são nenhuma do direito, são de cientistas políticos, sociólogos e outros, para fundamentar o que ele expôs ontem. E esse cenário cada vez me confirma uma orientação que eu tive há muitos anos. A maioria aqui não teve a oportunidade de conhecê-lo, pelo menos vivo, que é o falecido ministro Evandro Lins e Silva. O ministro Evandro, ele tinha uma exposição, uma fala dele que era: estuda história, sociologia, ciência política, filosofia. Se sobrar tempo, você estuda o direito. Era o que ele falava. Porque o pensamento dele era que, se o direito não refletir essas questões, ele tem algo errado. Então, e ao longo da minha trajetória, cada vez mais eu percebo que outros temas, que em princípio não poderiam, não parecem estar afetos ao direito, mas sim estão afetos ao direito, e as grandes discussões, as respostas, melhor dizendo, as grandes discussões, elas
dificilmente estão na norma. Norma aqui entendendo como lei ou princípio. Talvez o princípio, como o professor Sérgio acabou de falar, é mais fácil, ele é mais encaixável, vamos chamar assim, é o fenômeno dos princípios, ou alguns até falam do panprincipiologismo atualmente, né? Enfim, vou começar a minha exposição, pretendo, o que eu falei mais ou menos se encaixa nesses 3 passos. É uma pretensão grande para falar aqui em 25 minutos, 20, 25 minutos, mas a ideia, como eu disse, eu fiquei mais confortável em trazer o tema e não necessariamente explorar um detalhe polêmico ou específico do tema nesta exposição. Esses 3 passos, eu pretendo passar por eles e isso resultar numa exposição mais ampla. A gente pode começar falando nessa linha que eu acabei abordando na fala do professor Diogo, do desembargador Gessé, que é justamente, hoje, eu até brinco que nós estamos, a modernidade, ela ascendeu prometendo aí estabilidade, conforto, certeza. Eu chamaria até que são meio que umas placas tectônicas, né? Parece que está tudo firme, tudo estável, tudo certo, tudo definido, mas embaixo há uma agitação grande e parece que essa agitação começou a aparecer de um tempo para cá, aí, meados do século XX, antes, depois, aí tem diversos pensadores do direito, especialmente de outras áreas, que vão falar quando esse movimento surge, psicologia, sociologia ou diversas outras áreas que vão abordar esse fenômeno. E vai ser chamado de pós-modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia, enfim, diversos nomes para isso. E essa modernidade, ela prometeu, como eu disse, simplicidade. Análise. Quando a gente vê análise, em tese, algo relativamente simples, é factível de ser analisado. Então, é algo simples, é uma característica da modernidade. A estabilidade também é outra característica que foi sinalizada ou prometida pelos pensadores também do direito nesse fenômeno imerso da modernidade. Previsão, controle. A ciência do direito, durante muito tempo, trabalhou pretendendo uma previsão, pretendendo uma norma que ela se aplica especificamente ao caso concreto e dá a resposta. Então, isso é uma estabilidade. É uma objetividade, ou seja, as relações seriam independentes. Algo objetivo, uma das pretensões até que o direito absorve, né, o princípio do positivismo jurídico, vamos chamar assim, vindo da sociologia, é uma pretensão de trazer essa discussão, essa objetividade da cientificidade, que é algo necessário para a época. O direito, as ciências humanas, sociais não possuíam no final do século XIX, ganhando corpo no início do século XX. Porém, como eu falei, essa placa tectônica ela começou a se movimentar. E hoje, o que a modernidade nos prometeu, eu digo que ela fez promessas que não conseguiu entregar. E diante dessas promessas veio o caos. Se nada é simples, é complexo, aí não vamos entender como algo difícil, mas complexo como algo interconectado, ligado, que interage com diversas outras ciências, fatos e realidades. Então saímos de algo simples para algo complexo. O prometido não se concretizou. Pelo menos atualmente esse movimento se revela não real. A estabilidade não aconteceu, ficou tudo instável. Os fenômenos sociais apareceram, a discussão ambiental surgiu e aquele pretensão científica ou do homem de ajustar a natureza à sua realidade também não se efetivou. E as coisas ficaram instáveis, imprevisíveis, incontroláveis. Então, o que a ciência, digamos, exata prometeu, a física, por exemplo, foi totalmente revista no início do século XX, que era uma física newtoniana totalmente estável, ou previsível, melhor dizendo.
e as relações ficaram intersubjetivas, ou seja, uma realidade que não é mais linear, é interdependente. Então, diante desse caldo de cultura, o que foi prometido não foi entregue, ou foi entregue até um momento, mas depois passou a não ser continuado, causou uma instabilidade nas relações sociais, das quais o direito é automaticamente afeto a isso, e o direito busca entender e dialogar com isso. A gente está imerso no chamada crise da modernidade. Essa crise da modernidade não é algo novo, como eu disse, e é um fenômeno que acaba potencializando a ascensão de uma estrutura ou de um poder, ou como o professor Diogo brilhantemente expôs ontem, não interessa se é um poder, se é tri, se é bi, ou se são 4 poderes, ou o que for, são as funções. Então, esse poder judiciário, ou a função do poder judiciário em decidir as questões. Então, o Estado moderno, como a gente bem sabe, nessa linha da modernidade, ele prometeu, um dos grandes alicerces seus, é a chamada pacificação social. Eu vou pacificar o conflito. Então, eu, Estado, me estruturo através de uma relação de poderes, do qual tem um dos poderes, que é o judiciário, que vai pacificar, vai colocar fim àquela instabilidade, àquele conflito. Então, essa é uma das promessas que vem do Estado moderno, que é absorvida pelo Poder Judiciário como pretenso pacificador desses conflitos. Só que isso, como eu disse, não é uma novidade, mas o Judiciário não conseguiu, ou não vem conseguindo, dar respostas a essa enxurrada de pretensões que batem à sua porta. Ontem até estava com o desembargador Gessé na parte da tarde, discutindo sobre esse ponto, e ele partilha, já em diversas exposições, mas ele partilha dessa ideia que o Judiciário cresceu demais e não consegue dar as respostas. E esse fenômeno de ascensão do Judiciário não é algo novo. Trago aqui 4 autores relativamente recentes. Ingeborg Maus, uma autora alemã, final dos anos 80, já escreve o Judiciário como superego da sociedade. Ou seja, como ela está analisando esse judiciário que vai bater a sociedade, que vai bater as portas do judiciário, o judiciário fica como um grande guardião. Anos 90, também, esse Garapon, um autor italiano, um juiz, na verdade, faz um texto que virou um livro chamado Juiz e a Democracia, o subtítulo que é muito interessante, O Guardião das Promessas, que ele está ali analisando quase que de forma quase que angustiado, analisando aquele fenômeno que tudo está vindo ao judiciário. Todas as relações, todas as interações, todos os conflitos estão vindo ao judiciário. E o nosso grande e famoso livro no Brasil, na Judicialização da Política e das Relações Sociais, do Werneck, antigo IUPERJ, né, ele mais 3 autores, também do IUPERJ, consolidam essa ideia no Brasil. E um outro livro, só para fechar esse raciocínio, A Invasão do Direito, que é de um pesquisador da Fundação Casa Rui Barbosa, que vai um pouquinho mais além. Ou seja, esse alerta já é, no mínimo, desde os anos 80, de que algo não está certo. Diante disso tudo, a gente tem diversos indícios. Última justiça em números do CNJ tem uma expressão, uma conclusão que é muito interessante, ou seja, se não entrar processo no sistema judiciário por 2 anos e meio, aí sim é que será possível zerar o passivo. Hoje, praticamente, temos uma ação por pessoa, né? Se cada ação tem 2 partes, hoje a gente tem pessoas ativas, ao menos no Brasil, nós temos 205 milhões, em torno de 70, quase 80 milhões de processos atualmente. Então, cada um tem um processo, né? O chamado é meu, é seu, ou seja, cada um tem um processo, pelo menos estatisticamente falando. E aqui o número do CNJ, 70,8 milhões, isso final de 2005, né? Hoje, se o índice seguir, a gente está quase chegando
talvez se aproximando de 75 ou algo assim, e os casos que são baixados não conseguem sequer atender a demanda dos casos novos. Então, isso demonstra que o passivo, ou seja, os casos pendentes, irão aumentar cada vez mais. E o ministro Luiz Roberto Barroso, na discussão do RS 566471, da quarta-feira passada, se não me engano, ou quinta, que é a discussão sobre fornecimento de medicamentos, usou uma expressão que, na introdução do seu voto, na sua fala, que reflete muito essa linha, que é a judicialização é a via patológica da vida, ou seja, as relações sociais, a interação social não acontece mais e eu preciso do que a Ingeborg Malmström falava nos anos 80, de um guardião, de um superego, alguém que vai dizer o que é o meu direito, ou dizer o que eu devo fazer ou o que o outro deve fazer. Eu não dialogo com o meu vizinho, eu vou para o juiz para que o juiz determine alguma coisa para esse vizinho, ou seja, tenha esse terceiro alheio e decisor, quase que um pai, vamos dizer assim. E as decisões, como a gente vê no gráfico também do CNJ, elas aumentam em números muito pequenos, né, o que reflete aquele quadro anterior. Diante disso, há um movimento atual que é oferecer ou resgatar, eu diria, essa possibilidade das partes, diretamente ou com o auxílio de algum terceiro, conciliador, mediador ou árbitro, resolver esses conflitos e não mais necessariamente levarem isso ao judiciário. Aqui destaco duas leis, a 13.104, que é a lei de mediação, e a 13.105, que é o novo CPC. A 13.104, ela trata especificamente, no primeiro capítulo, da mediação privada, e no segundo capítulo ela traz a chamada autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. E o CPC 174 fala da criação de câmaras de mediação e conciliação no âmbito da administração pública. Então, essas leis vêm a resgatar um pouco, eu creio que diante da enormidade de processos, de uma realidade que é não conseguir resolvê-los, ou seja, não conseguir pacificar o conflito, que a ideia de pacificar não é simplesmente resolver, é fazer com que aquelas partes se tolerem ao menos. Não que o conflito tenha uma decisão e o vizinho, quando chega, espera o outro vizinho ir no elevador para depois ele entrar. Essa não é a ideia da pacificação. E ocorre esse resgate, destacando aqui bem rapidamente, nos minutos finais da exposição, o que traduz aqueles dois, a lei de mediação, capítulo 2º, o CPC também traz alguns pontos, 174, que é o principal, a previsão dentro da administração pública, o que interessa para a administração pública, o que há na previsão normativa em relação à administração pública, criação de câmaras. A Procuradoria-Geral do Estado já criou uma câmara, teve até lançamento aqui do programa Mais Consenso, está estruturando, já vem caminhando nessa linha, diversos outros órgãos da administração pública também, porque a lei de mediação ela fala câmaras de prevenção e resolução no âmbito de órgãos da advocacia pública. Outro ponto a ser destacado, que entre órgãos da administração pública é possível essa composição. Essa composição pode se dar entre particulares que tenham algum interesse, alguma interação com a administração pública. São possibilidades mais amplas. O que é isso? Conciliação, mediação e negociação. Porque o capítulo 2º da Lei de Mediação fala que, até que se institua as câmaras de prevenção e resolução, é possível se aplicar o que consta no capítulo 1º. Então, mediação. Mas instituída é possível caminhar pela mediação, pela conciliação ou por outras formas de resolução desse conflito. É uma submissão sempre facultativa, exige um termo de acordo, pode-se estar expressamente previsto para resolução para discussões envolvendo equilíbrio econômico-financeiro, suspende a prescrição,
só para destacar esses pontos, como eu disse, sem entrar em cada um, que tem muita discussão em alguns desses pontos. Passando rapidamente para concluir, se a gente pudesse olhar essa evolução, a gente poderia passar por autotutela, a judicialização, a jurisdição, ou seja, a prestação, pacificação é um escopo da jurisdição, e esses meios alternativos que envolvem aí arbitragem, mediação, conciliação, negociação. Então, basicamente, quando você fala desses meios, até tem uma discussão sobre a autocomposição, se ela envolveria a arbitragem, então autotutela, autocomposição, heterocomposição. Eu não quis entrar nessa discussão, que ela é bastante polêmica e acredito muito conceitual para uma exposição mais ampla que pretendi fazer. Mas estão aqui os chamados meios alternativos que podem ser absorvidos pela administração pública ao instituir suas câmaras. Rapidamente, é uma realidade que já existe, então a gente já vê na lei de licitações, o próprio CAD, o Poder Sancionador, já tem essas composições, a Procuradoria-Geral da União já tem uma estrutura de conciliação bem antiga, os enunciados do Conselho Nacional de Justiça recente são muito fortes para que a administração pública caminhe nesse sentido. Destaquei 2, 54 e o 60. Concluindo, para fechar no tempo, acredito que esse seja um fenômeno, uma possibilidade de fortalecer até mesmo as relações sociais, que é as partes terem mais autonomia e liberdade para resolver seus conflitos. Outra coisa, não é um fenômeno novo, se a gente voltar no histórico das Constituições brasileiras, a gente já vê isso na Constituição do Império, artigo 161, falava que para você entrar com o processo, um dos requisitos era você ter a prova da tentativa de reconciliação, que a gente depois, Getúlio Vargas acaba retirando isso e a gente começa a resgatar um pouco isso agora, claro que mais avançado, mais evoluído. Concluo aqui minha exposição acreditando que isso é um passo desafiador, mas é um passo que vale a pena a reflexão, vale a pena o desafio, especialmente pela administração pública, e também pelo judiciário, mas aqui focando mais na administração pública, seja na via não judicializada ou também na via judicializada, que é possível, o CPC permite, e aposto muito nessas vias alternativas. Acredito que a mediação seja um caminho importante nesse momento, apesar de acreditar ou desejar mais a negociação, porque a negociação seria o auge em que não teria ninguém intervindo e as partes teriam essa capacidade de dialogar e interagir. Mas certamente esse passo a essa autonomia e liberdade máxima, vamos chamar assim, talvez não seja possível no momento de transição de uma estrutura em que o judiciário decide tudo, ou praticamente tudo, para uma estrutura em que as partes poderão se harmonizar. Então, esse caminho, essa etapa vai passar por conciliação, mediação, e é um dos pontos que eu aposto bastante, é um desafio para a administração como um todo, e é isso que eu queria expor rapidamente, lançar esses pontos, esse desafio. Espero que todos que gostem, que acreditem nisso, acredito que isso seja o passo a ser dado, um passo que já está em curso, ainda lento na administração, mas já em curso. Obrigado a todos pela atenção, um bom dia.